Fala, nação tricolor, Paulinho aqui do Nostalgia Tricolor, e você deve estar se perguntando, você não é o cara que faz aqueles documentários do Bahia? Pois é, eu faço sim, mas vocês perceberam que o canal está um pouco parado nos últimos tempos, e isso é por conta do tempo, né? Os documentários, eles requerem um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo, e eu infelizmente não estou conseguindo fazer nos últimos tempos, então resolvi voltar aqui no canal, mas não é para fazer documentário, e sim para falar desse triunfaço do Bahia no jogo de ontem contra o Corinthians. Um jogo espetacular e que me motivou, né, a vir aqui falar com vocês sobre isso. E se vocês gostarem, né, da minha análise aqui desse pós-jogo que eu vou fazer sobre Bahia e Corinthians, eu posso continuar. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram e também deixa o like, se inscreve aqui no canal, né? A gente já tem aí mais de 50 mil inscritos, eu espero que o canal continue crescendo e eu conto com o apoio de vocês. Mas enfim, vamos falar desse triunfo do Bahia que surpreendeu só o pessoal do eixo, né? Porque a torcida do Bahia tinha total confiança de que poderia sair de Santos com os 3 pontos. O jogo foi na Vila Belmiro e isso, de qualquer forma, foi um fator que beneficiou o Bahia, já que o Corinthians é muito forte quando joga na Arena Corinthians, apesar de que dos últimos 4 jogos lá o Bahia ganhou 3, né? Então, assim, o Corinthians já não é tão forte lá na casa deles contra o Bahia, e a gente provou isso mais uma vez agora, não jogando na casa deles, mas jogando no estado deles, né? E com a torcida toda do Corinthians lá, a torcida do Bahia também compareceu. E, enfim, vamos falar desse jogo, vamos falar desse triunfo do Bahia, que começa bem o Campeonato Brasileiro, né? Primeira rodada do Brasileirão já em janeiro, e isso é legal, né? A gente ficava esperando ali até abril, maio, para começar o Campeonato Brasileiro, agora a gente já tem no começo do ano, por causa da Copa do Mundo, e já começamos bem. São 6 jogos do Bahia até aqui no ano, 6 triunfos e o primeiro nesse Campeonato Brasileiro. E o Bahia passa um recado, principalmente para o pessoal aí do eixo, de que vai brigar por coisas grandes nesse ano. O Bahia é um novo Bahia, é um Bahia com uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que é um time que pensa grande, que pensa alto, que quer chegar lá na frente, quer brigar por títulos importantes, e esse eu tenho certeza que será o ano que a gente vai finalmente brigar, né? Porque nos outros a gente conseguiu aumentar o patamar do clube, chegamos na Libertadores, mas não é só isso que o torcedor do Bahia quer, o torcedor do Bahia quer mais, e a gente vai com certeza brigar esse ano. O Bahia foi para o jogo com o time titular, né? Já tinha poupado contra o Vitória no fim de semana e mesmo assim venceu com o gol de Del. E dessa vez foi com o seu time principal. Claro, o Caio Alexandre, por exemplo, não foi titular e nem entrou no jogo, não me parece bem fisicamente ainda, mas o Rogério colocou em campo o que tinha de melhor, né? O Bahia foi a campo com Ronaldo no gol, Gilberto na direita, David Duarte e Ramos Mingo, e na esquerda o Luciano Juba. No meio campo tinha o Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, na direita Ademir, na esquerda Eric Pulga e na frente William José. Esse foi o time que o Rogério levou a campo e foi um time que competiu, foi um time que brigou, foi um time que teve uma postura agressiva desde o começo. O primeiro tempo do Bahia muito bom, apesar de alguns descuidos, né, algumas falhas, inclusive que geraram o primeiro gol do jogo, que foi do Corinthians. O Corinthians saiu na frente do placar praticamente na primeira chegada ao ataque, né? O Bahia tinha o controle do jogo ali nos primeiros minutos, mas foi o Corinthians que abriu o placar com o Breno Bidon, que é um grande jogador e assim, talvez o principal jogador do Corinthians hoje, né? Mas foi uma falta de atenção do Bahia ali dentro da área, e foi uma jogada rápida de contra-ataque do Corinthians, né? E eles conseguiram abrir o placar, mas de qualquer forma, mesmo com o gol, até depois o Corinthians quase fez o segundo com o Yuri Alberto, o Bahia deu uma desligada depois do gol, mas depois continuou mantendo a mesma estratégia, né? Apesar de estar jogando na Vila Belmiro, apesar de estar jogando fora de casa, o Bahia jogou como se estivesse jogando em casa. E essa era uma grande questão que o torcedor reclamava do ano passado, né? Enquanto no ano passado o Bahia só perdeu 2 jogos em casa, na Série A, quase não venceu fora de casa, né? Isso foi um grande problema. O Rogério sofreu muitas críticas em relação à postura do time fora de casa, e já na primeira rodada do Brasileiro de 2026, a gente vê uma postura completamente diferente, um Bahia mais agressivo, que subiu as linhas, que, né, jogou lá em cima, jogou como se estivesse na Fonte Nova, e é isso que a gente tem que fazer, né? O Bahia tem qualidade para isso, tem capacidade de chegar na casa de qualquer time e jogar como se estivesse na própria casa, e foi
o que aconteceu e que foi o que fez o Bahia recuperar o placar ainda no primeiro tempo, né? Porque a gente toma o gol do Breno Bidon, mas não demora muito e já conseguimos o gol de empate, né? O gol de empate que saiu com um toque de peito espetacular do Everton Ribeiro. Para mim, sinceramente, ó, eu sou de 94, né? Então já vi aí Nonato, já vi Robigol, já vi Preto Casagrande, já vi Emerson, né? Já vi Robert, lembra de Robert, camisa 10 de 2004, né? Vitalisca. A gente não tem tantos nomes assim que brilharam no Bahia. Temos Gilberto, né? Mas o Everton Ribeiro, para mim, além de ter sido a melhor contratação aí do século XXI no Bahia, e olha que foi de graça, né? Claro, tem um salário alto e tudo mais, mas já se pagou há muito tempo. Ele, com 36 anos, joga como se tivesse com 21. E deixa tudo em campo, né? Impressionante a vontade, a garra, a disposição que o Everton Ribeiro tem e a qualidade técnica, né? Por muito tempo a gente dizia que o Robert tinha sido o último grande camisa 10 do Bahia, até chegar o Everton Ribeiro e mostrar que ele chegou para ser realmente um ídolo do clube. E a cada temporada que passa ele vai melhorando, envelhece como vinho. O camisa 10 tricolor, que deu um toque de peito ali, né, de futevôlei no meio campo. O Bahia, aliás, eu tô atrapalhando porque esse lance foi o do pênalti, né? Primeiro teve uma jogada, o primeiro gol veio de uma inversão do Juba para o lado direito, e aí eu não lembro agora quem foi que rolou para trás, o Jean Lucas bateu, ele pegou um pouco embaixo da bola, ela subiu, né, deu um desvio, enganou o Hugo e foi por cima dele, entrou no gol. O Bahia, inclusive, nas redes sociais depois comparou com o gol que o Messi fez contra o Betis, né? Bem parecido realmente a finalização ali do Jean Lucas. E aí esse gol deu aquela confiança, aquele gás que o Bahia precisava para... Porque assim, tudo bem, a gente estava jogando bem e a gente já viu essa história acontecer em outros momentos, mas quando toma o gol a gente pensa, pô, primeira rodada, jogando lá na Vila Belmiro, torcida do Corinthians fazendo um barulhão, acho que não vai dar, né? Acho que a gente vai fraquejar. E não foi o que aconteceu. E esse gol do Jean Lucas foi fundamental, porque ainda foi no primeiro tempo, e deu aquela esperança e mostrou para o Bahia que ele podia ainda assim ser o dono do jogo. E aí não demorou muito, veio essa jogada que eu estava falando, né? O toque de peito do Everton Ribeiro no meio campo, e aí saiu o Ademir em direção ao gol, em velocidade. Aí tem um bate-rebate dentro da área com a defesa do Corinthians, foi meio que um deixa que eu deixo, né? E aí ninguém ficou com a bola, o Hugo acabou cometendo o pênalti, que foi pênalti, os corintianos reclamaram, o Dorival reclamou e tudo mais, mas foi pênalti, claro, o Hugo chegou atrasado e derrubou o jogador do Bahia. E aí o William José fez o que tem que fazer, né? E colocou a bola para o fundo da rede, bateu muito bem, deslocou o Hugo e bateu no alto, né? Foi um pênalti bonito de se ver. E a virada do Bahia estava ali confirmada, inclusive teria sido o último gol do jogo, né? Porque o jogo terminou 2-1. A gente foi para o intervalo com a vantagem no placar e não era aquela vantagem mínima que parecia que o Corinthians ia empatar a qualquer momento, porque o Bahia estava jogando bem no jogo, né? O jogo todo. Então, eu sinceramente, no intervalo, estava animado para que o Bahia pudesse fazer mais gols, né? Eu estava preocupado com isso, e não em tomar o gol de empate e até uma possível virada, mas para mim, eu estava com tanta confiança desde o início do jogo que era muito mais fácil o Bahia continuar ampliando a sua vantagem. A gente volta para o segundo tempo, só que aí o Bahia prefere mudar a sua estratégia, dá a bola para o Corinthians e começa a explorar os contra-ataques, né? A gente, inclusive, perdeu algumas oportunidades nesses contra-ataques, às vezes por preciosismo demais, o Pulga segurava um pouco demais a bola, né? O Ademir sofreu bastante falta aqui pelo lado direito também, mas foi um Bahia realmente segurando ali atrás e explorando os contra-ataques. Aí o Corinthians começou a imprimir o seu ritmo, a subir suas linhas, o que o Bahia fez no primeiro tempo, e começou a criar algumas oportunidades, mas não teve, assim, teve um lance que a bola bate na trave, que o Ronaldo, inclusive, onde eu ia chegar, com o Corinthians imprimindo esse ritmo forte, Ronaldo começou a aparecer no jogo, né? Que até agora não é um goleiro que passa tanta confiança, mas é um goleiro que faz milagres. A gente já viu isso em diversas oportunidades. Ele já falhou feio no Campeonato Baiano, por exemplo, mas
continua fazendo grandes defesas, e no jogo de hoje ele foi fundamental, porque se não é Ronaldo ali no segundo tempo, aí sim o Corinthians poderia ter empatado o jogo e até virado, né? Mas ele conseguiu passar aquela segurança para os jogadores de defesa, principalmente, mostrar para o time que o paredão estava ali, que a bola não ia passar e que o Bahia tinha que resolver o jogo no contra-ataque. Então o Ronaldo, para mim, é um dos principais nomes do jogo. Não sei quem foi que ganhou o prêmio de melhor jogador em campo depois da partida, mas Ronaldo tá ali no bolo, com certeza ele merecia, né? E começa bem o campeonato, espero que ele ganhe aí mais confiança e que cometa menos falhas, né? E seja um bom nome para o Bahia nessa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas aí o Bahia fez fez todas as mudanças que precisava. O Del entrou no lugar do William José. Eu não vou lembrar de todas aqui agora não, que tô fazendo bem de cabeça, tá? Mas o Nestor entrou também no jogo. E aí, mais para a reta final, se não me engano, foi ali já perto dos 35, já o Michel Araújo entra, né? Ele entra no jogo. E isso o Bahia já estava conseguindo gastar tempo, conseguindo fazer uma cera ali, deixar a bola no campo de ataque com Everton Ribeiro, principalmente, né, com sua experiência, que foi muito importante. E o Michel Araújo entra no jogo e não ficou nem 10 minutos em campo, porque aos 42 ele é expulso, né, numa jogada displicente, uma falta ali que era totalmente desnecessária, e simplesmente prejudicou o Bahia nessa reta final, porque aumentou ainda mais o suspense, né? Porque o Corinthians estava buscando esse gol de empate, a torcida empurrando, e você perder um jogador nessa altura do campeonato, nessa altura do jogo, poderia ter acontecido uma tragédia ali para o Bahia. Então a gente tem que tomar cuidado com esses cartões para os próximos jogos, para que isso não se repita, ainda mais jogando fora de casa, né? E eu espero que o Michel Araújo tenha aprendido com essa lição aí, porque o time estava jogando muito bem, o time estava ali focado na estratégia, e de repente, por conta de um descuido, tudo pode ir por água abaixo, né? Então eu espero que o Michel não repita, e que outros jogadores do elenco também não repitam esse tipo de erro que é infantil, né? E totalmente desnecessário e displicente, que poderia prejudicar o Bahia. Mas, felizmente, de novo, com a experiência de Everton Ribeiro, com Kiki Oliveira também, que entrou muito bem no jogo, o Bahia conseguiu segurar a bola lá no ataque, tanto que nos últimos minutos, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e o Corinthians não conseguiu fazer muita coisa nesses 8 minutos. O Bahia ficou prendendo a bola lá no campo de ataque, né? Ganhou vários escanteios, vários laterais, o Everton muito inteligente. E aí, inclusive, quando o jogo acaba, a bola estava no ataque do Bahia, né? Então, foi realmente uma postura, uma disciplina tática imensa do Bahia no segundo tempo, principalmente agora depois com o 1 a menos, e segurou muito bem o resultado, foi maduro, foi agressivo, teve personalidade, acreditou que poderia ganhar o jogo, teve uma postura de que assim, olha, eu tenho um investimento maior que o do Corinthians, eu tenho uma situação financeira melhor do que o Corinthians, eu tenho um time melhor do que o Corinthians hoje. O Bahia é superior ao Corinthians, já era nas últimas 2 temporadas, e agora se confirmou que é um time superior ao Corinthians. Eu acho que isso agora precisa ficar claro para todo mundo, né? Espero que a ficha tenha caído para o pessoal do eixo aí. Eu vi pessoal do Jogo Aberto, da Globo, todo mundo falando que o Corinthians ia ganhar o jogo, né? Aqueles palpites. E acho que ficou bem claro que o Bahia não estava indo para o jogo para brincadeira, né? Não estava indo para brincar, estava para conquistar os 3 pontos, e foi o que aconteceu. Então, assim, destaco as atuações aí do Ronaldo, com certeza, um dos melhores em campo. David Duarte muito bem, impressionante como ele conseguiu, depois de tanto tempo, né, na reserva, ele conseguiu no ano passado recuperar sua posição no time titular, e agora começa também como titular no Campeonato Brasileiro, muito bem no jogo. O Mingo também. O Juba, achei desatento, ele quase entrega uma bola ali no primeiro tempo, né, dentro da área, e o Corinthians não conseguiu aproveitar com o Yuri Alberto, que aliás, ainda bem que é um jogador bem ineficiente, né, perde muitos gols, mas no ataque ele foi bem, fez aquela jogada do primeiro gol, na inversão, muito bem no ataque, o Luciano Juba. No meio campo, o Acevedo muito bem, monstro, né, impressionante o vigor físico do Acevedo, e olha que ele já fez a operação de LCA, impressionante, parece que nunca aconteceu essa lesão no joelho do uruguaio, que jogou muita bola. Everton Ribeiro dispensa comentários, para mim o melhor em campo, é o cara que
lidera o Bahia, é o coração do Bahia e é o cara que vai com certeza nos levar pelo menos um grande título nessa temporada, eu acredito. Quem mais aqui faltou falar? O Ademir foi muito bem, o Puga também, os dois ali, né, foram muito importantes para as saídas do Bahia em contra-ataque. O William José foi bem no jogo também, fazendo a parede ali, fazendo o trabalho sujo, né, e também fez o gol do triunfo, né, o segundo gol de pênalti. E é isso, o Bahia está de parabéns. O Rogério Ceni foi muito feliz no jogo de ontem e é só o começo. Foi a primeira vez que o Bahia venceu um jogo de estreia fora de casa em Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi a primeira vitória do Bahia em 50 anos fora de casa no Campeonato Brasileiro, na estreia, né, do Campeonato Brasileiro. A última tinha sido em 1976 contra o Fluminense de Feira. Foi a primeira vitória do Bahia fora do Nordeste em jogo de estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, assim, alguns números, alguns recordes, alguns tabus que quebramos nessa partida de ontem contra o Corinthians, e eu espero que seja só o começo de uma bela história que contaremos nesta temporada de 2026 para o Sport Clube Bahia, beleza? Essa aqui é a minha análise, então, meu pós-jogo de Bahia e Corinthians, Bahia 2, Corinthians 1, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo aqui esse tipo de vídeo, se vocês querem que eu faça outros tipos de vídeo também sobre o dia a dia do Bahia, né, notícias e tudo mais, ou até fazer alguns vídeos de história também, que eu sei que vocês gostam bastante aqui no canal. E é isso, se inscrevam, compartilhem aí com a Nação Tricolor, e eu volto, quem sabe, para um próximo pós-jogo. No fim de semana o Bahia joga pelo Campeonato Baiano contra o Porto, e no meio da semana seguinte já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro também. Então, agora não para, né? Até a Copa do Mundo vai ser uma boa sequência de jogos aí. A gente espera que o Bahia continue brigando lá em cima. Um grande abraço!